Geradores elétricos são um importante tópico em elétrica, e hoje vamos analisá-los e alguns conceitos básicos também. Oi, eu sou a Bia e bem-vindos ao meu canal. Bom, vamos começar com os conceitos básicos de elétrica, né? Vamos supor que eu tenha uma fazendinha, né? Então eu tenho várias vaquinhas, eu tenho um border collie, um cachorro, né? Bom, eu tenho uma porteira, né, para essa fazendinha, e eu tenho várias vaquinhas. Cada vaquinha dessa vai representar um elétron da nossa corrente. Então, corrente elétrica, ela vai ter vários elétrons, como se fossem várias vaquinhas. Ok, eu tenho várias vaquinhas, mas se eu quero falar um grupo de vaquinhas, né? Então, sei lá, eu tenho a mimosa, a chocolate e a baunilha. Eu não quero falar, a mimosa, a chocolate e a baunilha. Cada uma é um elétron. Eu quero falar o conjunto delas três. Então, eu vou ter uma carga elétrica. Então, cada vaquinha é um elétron e o conjunto delas é o que a gente chama de carga elétrica. Então, o que vai ser a intensidade da minha corrente elétrica? A intensidade da minha corrente elétrica vai ser quando essas vaquinhas começarem a se movimentar, né? Então, o conjunto dessas vaquinhas começarem a se movimentar em determinado período de tempo. Então, sabe, eu tenho um conjunto que é a mimosa, a chocolate e a baunilha. Então, cada uma é um elétron, né? Então, cada vaquinha é um elétron, porém, eu tenho o conjunto delas três, que é uma carga elétrica, andando pelo pasto, que é a minha corrente elétrica. Aí eu vou ter um outro conjunto, que é a Bernadette, a Red Velvet e a Margarida. Esses são também, cada vaquinha é um elétron, porém é um outro conjunto de vaquinhas, ou seja, uma outra carga elétrica. Então, a minha intensidade da corrente elétrica, que está representada aqui por I, é quando vários desses conjuntos de vaquinhas vão começar a andar pelo pasto, não vão estar mais paradas, vão começar a andar pelo pasto em um determinado período de tempo, um determinado intervalo de tempo. Mas tá, ok, elas estavam paradas, as vaquinhas estavam paradas. O que fez com que elas começassem a andar? O que fez com que elas começassem a produzir, né, esse movimento? O border collie, o cachorro pastor, que tá representado aqui por U, que U é a minha tensão elétrica, né? Então, também chamada de DDP, minha tensão elétrica. Então, o meu border collie é que vai fazer com que essas vaquinhas comecem a andar pelo pasto. Só que, beleza, elas começam a andar pelo pasto e tudo mais, só que é muito mais fácil se elas só saírem correndo pela minha fazendinha. Só que, lembra que a minha fazendinha tem uma porteira? Essa porteira, que está representada aqui por R, é a minha resistência. Então, se não tivesse a porteira, as minhas vaquinhas sairiam desembestadas por aí, fazendo o que elas quisessem, bebendo água do rio, enfim, um monte de coisa. Só que tem a porteira, a bendita da porteira, que está segurando essas vaquinhas. É a resistência da corrente elétrica. Então, se torna mais difícil com que elas passem pela corrente, né? Com que as cargas elétricas, né, as vaquinhas, os elétrons, consigam passar pelo pasto, né? Olha, eu confundindo tudo. Pela corrente elétrica. E aqui, né, a gente tem uma das fórmulas que fala que a carga total da corrente, que é representada pelo Q, é igual ao número de elétrons presentes na corrente, que é representado pela letra N, vezes a carga elementar de cada elétron, representado pela letra E, e o E é uma constante, né, que é sempre dada no exercício. E aqui outra fórmula também, né, que I, que é a intensidade da corrente, é igual a Q, que é a carga total da corrente, sobre um determinado intervalo de tempo, né? Então, se na fórmula anterior era a fórmula para a carga total, que basicamente representava, se a gente fosse colocar no nosso exemplo, o que a gente poderia dizer, né? Então, a gente vai ter a mimosa, a baunilha e a chocolate, ou seja, eu tenho 3 elétrons. Então, o N naquela fórmula seria substituído pelo 3, vezes a carga elementar, que é uma constante, que daria o valor da carga total daquela minha corrente elétrica. Beleza. Só que daí,
cada conjunto de vaquinhas, né, o conjunto que era a baunilha, chocolate e a mimosa, o conjunto que era a Red Velvet, a Bernadette e a Margarida, começaram a correr. E eu quero saber a intensidade dessa minha corrente elétrica que elas estão correndo, né? Então eu vou pegar a carga total, né? Então, no caso, vamos excluir o conjunto que é a Bernadette, a Margarida e a... Ai, eu sempre esqueço. Bernadette, Margarida e Red Velvet. Vamos excluir esse grupinho e vamos deixar só a chocolate, a baunilha e a mimosa. Então, a carga total delas, que a gente viu que era 3 vezes o E, sobre um determinado intervalo de tempo, vai dar a minha intensidade da corrente elétrica. Vai me dar o quanto que elas estão correndo ali. Bom, agora que a gente já viu sobre os conceitos básicos, chegou a hora de ver sobre geradores elétricos. Os geradores elétricos, eles são responsáveis por transformar energia não elétrica em elétrica, como é o caso das pilhas. No caso aqui, eu tenho um circuito fechado porque eu tenho uma pilha com um polo positivo e negativo interligado com a lâmpada. Mudando um pouco esse sistema, né, colocando uma resistência aí na lâmpada, em rosa-choque, o que a gente pode perceber? Que a pilha, ela vai produzir uma voltagem total, né? Então, representada aí pela letra E, que é chamada de força eletromotriz. Só que a gente vai ter 2 resistências. A resistência interna da própria pilha e a resistência Rzão, em rosa-choque, da lâmpada. A gente tem a primeira lei de Ohm. O que é a primeira lei de Ohm? Que U, que é a voltagem, né, o DDP, é igual a resistência, que seria a resistência em rosa-choque, vezes a intensidade da corrente elétrica. É isso que faz a lâmpada brilhar. Então, é esse U que está fazendo com que a lâmpada brilhe. Só que eu uso a primeira lei de Ohm quando eu não tenho um gerador elétrico. Porque nesse caso a pilha é o que está fazendo com que a lâmpada brilhe. Então, ela está utilizando para brilhar, né, o E, que é a voltagem total produzida pela pilha, ou o U, que é a que realmente ela está utilizando de acordo com a primeira lei de Ohm. E daí que a gente vai ver a nossa primeira formulinha. Bom, aqui no caso a gente tem a nossa primeira formulinha, né, que vai ser U é igual a E menos R vezes I. U sendo a voltagem útil, a tensão útil, o que realmente é utilizado para fazer com que a lâmpada brilhe. É igual a E, que é a voltagem, a tensão total, né, então a voltagem total, a tensão total produzida pela pilha, menos R vezes I. R sendo a resistência interna da pilha e I sendo a intensidade da corrente elétrica. Eu coloquei essa figurinha do bonequinho abanando, por quê? Porque ele tá morrendo de calor. Porque, na verdade, esse R vezes I, por isso que tem um sinal de menos, menos representa perda, ok? R vezes I vai ser a perda de tensão, né, de tensão total por calor no sistema. Então, o sistema não utiliza a tensão total, por quê? Porque tem uma porcentagem que ele perde como calor para a resistência interna da pilha. E aqui a gente tem mais algumas fórmulas, né, e também o gráfico, né, o gráfico U por I. O ICC que eu coloquei aí é a intensidade da corrente elétrica quando ela está em curto-circuito, né, que vai ser quando a corrente está máxima. E o E, no gráfico U, bom, o eixo U, né, então o pontinho E amarelo marcado no eixo U representa quando é em circuito aberto, né? Então, quando a tensão útil é igual à tensão total. E a última fórmula também relacionada com gráfico é que a resistência interna de uma pilha pode ser dada pela variação, pelo módulo da variação da tensão elétrica sobre o módulo da variação da intensidade da corrente elétrica. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Beijinhos e até a próxima!